Nós inicialmente gostaríamos de agradecer o convite da Suzana, do Marcelo, dos demais diretores do Conscience. Para nós é uma alegria muito grande estarmos aqui. Eu tenho um depoimento pessoal a respeito de algo que aconteceu nesta casa, quando há quase 2 anos eu estava chegando com a minha família para residir aqui na Flórida. Bem, querido. Como muita gente, talvez muitos de vocês não tenham passado pela situação talvez já tenham vindo para os Estados Unidos e se adaptaram muito rapidamente. Alguns sentem um pouco mais de dificuldade. O problema da dificuldade não era com alguns aspectos dos Estados Unidos, mas pelo simples fato da mudança, não é verdade? Da mudança, adaptação da família, sempre traz algumas coisas que nos deixam, se não aflitos, um pouco preocupados. E eu cheguei aqui, depois de uns 30 dias que eu estava na Flórida, eu fui convidado para vir fazer uma palestra aqui no Conscience. E algumas pessoas passam pela nossa vida e dizem poucas palavras em determinado momento, mas que são para nós de grande estímulo. Ao terminar a palestra, quando eu estava já de saída, eu passei pelo Marcelo e ele virou-se para mim e disse assim: fique tranquilo, vai dar tudo certo. Eu confesso a você que muitas vezes eu me lembrei das suas recomendações. E tenho, depois de quase 2 anos, que te dizer para você que tudo deu certo. E meu muito obrigado. Veja que são situações dessa natureza que passam pela nossa vida e nós trouxemos para vocês a experiência que nós tivemos durante 22 anos dentro de um grupo espírita no Brasil, aonde foi ele responsável pela assistência social no grupo espírita da Prece, cujo dirigente foi Francisco Cândido Xavier. Esse grupo, nós íamos era um grupo reduzido, ainda é um grupo bastante reduzido, mas de pessoas muito operantes, e nós íamos para Uberaba a cada 2 meses. Então, bimestralmente, nós íamos para Uberaba, e numa quarta-feira, e ficávamos até domingo, onde tínhamos a possibilidade de frequentar a casa do próprio Chico. E nós procuramos, durante alguns anos, pesquisar sobre a obra do Chico e sobre as biografias escritas a respeito dele. Para surpresa nossa, ele é uma das pessoas, aliás, a pessoa mais biografada em vida que se tem conhecimento no mundo. Naturalmente, muitas experiências que nós tivemos com ele, experiências ou então, às vezes, os fatos que ele narrava, nós procuramos, nesta obra, não repetir situações e também não era a nossa intenção fazer um livro onde nós contássemos só os casos. A intenção nossa foi trazer as experiências e situações narradas pelo médium e colocar dentro da doutrina, fazendo uma pesquisa, tudo aquilo que pudesse suportar o assunto que era tratado, para que o Chico não ficasse como uma figura mística ou alguma coisa levando ao milagreiro. No túmulo de Chico Xavier, em Uberaba, as pessoas passam por lá e no busto, passam a mão no busto e fazem o sinal da cruz. Tem tudo a ver com o espiritismo, né? E agora alguns estão dizendo que está minando água do busto, que é de metal, e que a água é milagrosa. Veja que exatamente focado nessa condição de não trazer esses aspectos do médium, é que se nós vamos falar de ectoplasmia, por exemplo, fomos buscar na literatura espírita explicações a respeito da ectoplasmia, colocamos os textos dessas obras, com as referências onde pode ser encontrado, que então nós podemos ler o assunto, a passagem, etc., a experiência,
e depois temos os trechos dos livros que suportam esta passagem, esse momento. Inclusive, se quisermos estudar a obra, temos a referência inteira de autor, editor, etc., para que nós pudéssemos estudar e não simplesmente ler mais casos do Chico. O título começa como Cisco Cândido Xavier, porque era a maneira como ele se referia a ele mesmo quando as pessoas começavam a elogiá-lo. Ele dizia: pessoal, eu não sou nada disso. Veja o meu nome. Eu me chamo Francisco. Tirando o Fran, sobra de mim só o Cisco. E essa foi a ideia que, inclusive, o desenhista Moza Couto, a mão desenhada do Chico, fez na capa, tirando, apagando o Fran, e com o pó da borracha ele fez o coraçãozinho vermelho. Mas vamos em frente. Quais são os objetivos do livro, então? Naturalmente, prestar uma homenagem ao missionário. Nós já temos outros livros como coautor. E, naturalmente, em relação à questão do Chico, um amigo nosso que nos acompanhava às visitas à casa dele, um dia nos disse: você não quer escrever sobre o Chico, eu não tenho também, não tenho tempo para isso, mas as passagens nossas, os momentos vividos, etc., vão acabar ficando só conosco. Nós precisamos dividir isso, né, porque isso vai acabar se perdendo. Então, naturalmente, a questão era prestar uma homenagem ao missionário, sem sombra de dúvida, e trazer as experiências que nós tivemos lá na casa dele. Naturalmente, já dissemos em dividir as experiências e, claro, a divulgação da doutrina com a bibliografia específica para o estudo, como nós já nos referimos. E, claro, a renda é totalmente, a renda da venda dos livros hoje é totalmente revertida para o Conscious Living. Então, você adquirindo um livro, toda a renda do livro, o valor do livro será revertido para a instituição. Nós costumamos dizer o seguinte: você pode comprar um livro para você e uma para a pessoa que você gosta. E para quem você não gosta, você compra logo 2, porque de repente você passa a gostar da pessoa, a pessoa passa a gostar de você. Você tem sempre um caminho de 2 mãos, não é verdade? Pelo menos. E nós sabemos muito bem que o livro, ele é um presente de luz, não só que nós possamos nos dar, mas para as pessoas que nós possamos presentear. Nós, particularmente, adentramos na doutrina espírita, ainda jovens, o que não faz muito tempo, e através de uma obra que nos foi colocada em mãos, que era o Nosso Lar. Que ao ler Nosso Lar, interessante que nunca tínhamos tomado conhecimento de doutrina espírita, tão pouco daquela obra, daquele espírito, etc., e o assunto não nos parecia ser novidade. Então veja que através de um livro, né, emprestado de um amigo, que tinha lido como se fosse ficção científica, nos despertou para Jesus, que é exatamente o modelo e cujo evangelho é a metodologia educacional para que nós tracemos rumos diferentes na nossa escalada evolutiva. Muito bem, onde é que começa a nossa história? A nossa história começa com este moço aqui, que é Augusto César Neto, que aos 26 anos de idade, veja que uma estrutura de uma família católica, a família César, estruturada no catolicismo, não praticante, apenas de informação. Augusto César é o único filho homem dos 4, então são 3 moças e um rapaz, e a família estava financeiramente, ainda está, mas financeiramente estava muito bem posicionada, continua muito bem posicionada, e o Augusto César estava sendo preparado como o herdeiro natural dos negócios das empresas do pai. Até um dia que ele gostava muito de ir à praia, residindo em São Paulo, ele foi para a praia e tomou lá o seu banho de sol, etc. E aquele dia estava muito mais quente do que o normal, e ele foi em direção ao mar para se refrescar. Ao tocar os pés na água, ele teve um choque térmico, seguido de um infarto do miocárdio, e desencarnou.
Você pode imaginar o herdeiro desencarnando, único filho homem, de uma família que estava trabalhando ao redor dele, quase que satélites dele, desencarna de uma maneira, pela visão das pessoas, de uma maneira totalmente estúpida. Sendo católicos, aliás não praticantes, a situação do desespero se instalou. Se instalou e se intensificou de tal maneira que no auge do desespero, sua mãe, Yolanda César, e o seu pai, Raul César, resolveram ir ao Chico. Resolveram o Chico porque ouviram que lá, de repente, aquele médium mineiro, etc., podia, de repente, ser o intermediário do filho para entenderem o que havia acontecido. E chegando ao Chico, ainda era o trabalho de sexta-feira, onde as pessoas faziam fila para conversar com o médium se levantou e foi caminhando na fila, cumprimentando as pessoas, até que chegou aonde se encontrava o casal César. E virando-se para ela, disse, a dona Yolanda e o senhor Raul nunca haviam visto o médium, nem tampouco conversado com quem quer que fosse em Uberaba, e em relação que iriam ao centro do Chico. Ele virando-se, parou na frente do casal e disse, como vai, senhor Raul? Tudo bem? Dona Yolanda, como vai a senhora? Bem? As suas filhas, A, B, C, estão bem? Vocês ainda residem na rua Marcos Lopes 204? E eles confirmando, estarrecidos que estavam, ele disse, eu tenho uma mensagem para você do nosso Augusto. Hoje à noite vocês retornem para o centro, que o nosso Augusto irá então trazer uma mensagem para vocês. Evidentemente eles desabaram diante desse quadro. Aliás, nós podemos tomar conhecimento disso, e está relacionado no livro, em uma das passagens, no livro Nos Domínios da Mediunidade, que você vai encontrar lá um personagem chamado Ambrosina, que é uma médium e que tem uma espécie de um prompt na frente, onde ela lê as informações. A Ambrosina, na verdade, é o Chico, que o André Luiz deu, descaracterizou a figura do Chico, colocando então uma senhora nesse livro Nos Domínios da Mediunidade. As coisas realmente eram de impressionar. O Divaldo Pereira Franco, que é um outro médium espetacular, numa das conversas com ele, ele disse que por vezes os espíritos colocam uma espécie de prompt na frente dele e ele lê as informações. Porque imagina, a quantidade de informação que ele tem, de memória, há que se ter também, claro, se prepara a palestra, mas os espíritos ajudam, mas nós temos que preparar o material. Mas é uma quantidade tão gigantesca que ele disse que talvez até mesmo seja uma questão de humildade, A memória fabulosa, talvez até mesmo para uma questão de se mostrar uma criatura muito comum, ele tenha falado a respeito do prompt. Mas no caso do Chico, é narrado inclusive na obra de André Luiz, de novo Nos Domínios da Mediunidade. Ele desencarna, aquela passagem com o Chico, e o seu Raul e Dona Yolanda, eles resolvem montar um centro espírita voltado para o trabalho da assistência espiritual e também, principalmente, para a assistência social, que nós narramos a princípio, que foi responsável por 34 anos por toda a parte da assistência social do Grupo Espírita da Prece. Dona Yolanda está aqui numa figura com Chico Xavier no buffet Humberto. O nome não tem, é pura coincidência, nós não fomos donos do buffet, quem dera. E aí é uma foto de novembro de 1986, aonde o Chico vinha participar desses eventos a pedido da Dona Yolanda, para arrecadação de fundos, dado que a quantidade de pessoas que eram atendidas com regularidade era muito grande, mas no final do ano a quantidade de pessoas atendidas chegava a ser 30 mil famílias. Então era necessário arrecadar muito. Vale lembrar que quando a Dona Yolanda começou o trabalho em favor do semelhante, ela começou com um par de sapatinhos de lã para um bebê. E depois de muito pouco tempo,
Claro que também pela própria situação financeira da família, iam-se 4, 5 carretas carregadas de alimentos, roupas, enxovais, etc. para Uberaba, não só, também para outros centros da região do interior de São Paulo. Mas Dona Yolanda tem um fato curioso já. Domingo passado agora, pela manhã, Dona Yolanda desencarnou. Com 92 anos de idade, desencarnou como um espírito nobre, como um espírito totalmente consciente do que estava acontecendo. Estava bem de saúde. Após o café da manhã, ao tomar o seu desjejum, ela disse que ela gostaria de descansar um pouco mais. Foi para o seu aposento, deitou-se e disse para uma das filhas que estava lá: já chegou aqui um homem de branco, que eu sei quem é, que veio me buscar. Você me faça um favor, me ligue para sua irmã. Ela então ligaram para a outra, falou assim: a senhora está brincando de novo com essa história. Porque já fazia um mês que ela havia feito uma reunião no grupo dizendo: olha, quando eu desencarnar, quando eu partir do planeta, eu gostaria que vocês dessem seguimento no trabalho, esses trabalhos assim, 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 assado, você poderia se responsabilizar por isso, etc. Ou seja, fez uma reunião, já fazia mais ou menos 30 dias, e aí a filha disse assim: a senhora está sempre brincando com essas coisas, né? Que tem sempre alguém que veio te buscar. Ela disse: me faz um favor, filha, ligue para a sua irmã que eu quero falar rapidamente com ela. E aí a Zuleika, que é a mais nova, ligou para a mais velha, a Maria Otília, e disse: olha, a mamãe quer falar com você. E ela pegou o telefone e disse: filha, eu estou ligando para você porque eu gostaria de me despedir, porque eu estou partindo. E a filha disse: mãe, a senhora está brincando com isso? Ela disse: não, eu estou ligando para você para te dizer que eu estou partindo. Falou rapidamente com a filha, desligou o telefone, virou-se na cama e desencarnou. Impressionante, né? Impressionante. Quer dizer, veja que maravilha, né? Se nós, quando chegarmos para a nossa hora da partida, a gente não precisa ter pressa também, né? Pode demorar um pouco, etc. Essas histórias, você está muito entusiasmado. Aí, obrigado. Mas a gente não precisa ter muita pressa, mas o fato é sair assim com essa tranquilidade, com consciência, né? E o interessante é que ela disse que ela não queria nunca, se ela pudesse pedir alguma coisa para o Augusto, né, que era o filho, ela sempre pediu a ele que ela não queria desencarnar em hospital, nem com enfermidade, etc., que ela queria desencarnar na casa dela. Veja que é uma questão de nós, né, nos prepararmos, etc. Claro que o espírita não se prepara para morrer. Nós nos preparamos para viver, e viver bem. E viver bem agora. Não tem esse processo de postergar esse viver bem. É viver bem em todos os aspectos, né, buscando os nossos objetivos e vivendo de acordo com os padrões o mais próximo possível, na tentativa dos padrões do Evangelho de Jesus, mas viver bem. Foi um grande exemplo para nós, uma grande trabalhadora de Jesus, que se despede depois de uma atividade intensa em favor do semelhante. Aqui, este jovem rapaz, por isso que nós dissemos que não é nós não somos jovens assim não faz tanto tempo, é uma foto nossa que parece, né, lembra, etc. Não é verdade? Aí a gente pintou o cabelo de branco para ficar um pouco diferente, cortou assim ele por baixo para dar um ar mais sério. Mas é uma das fotos com ela, uma pessoa realmente muito querida. E aqui já algumas fotos das nossas reuniões na casa de Chico. Interessante que já começavam os ensinamentos no próprio ambiente em si. Essa era uma edícula que ele usava para os seus trabalhos e para as reuniões de evangelho no lar. Veja aqui um local muito simples, sempre foi uma vida muito simples, nunca lhe faltou absolutamente nada, mas sempre foi uma vida simples. E o que é mais interessante é que ele quebrava todos os padrões, né? Fazia mudanças de paradigmas de uma maneira impressionante. Geralmente as pessoas iam nos centros espíritas que chamavam de centro de mesa branca, porque as pessoas tinham o costume de o hábito de colocar uma toalha branca na mesa. No caso dele, não só na casa dele, como também no centro, era uma toalha de plástico, daquelas de cozinha com flores desenhadas, né, que estava até inclusive amarelada pelo tempo.
Mais interessante ainda é que ele colocava bolero na hora de psicografar. Não o bolero cantado, mas o bolero tocado. Porque ele dizia que Meimei, espírito, que foi a Irma de Castro Rocha, ela gostava de bolero, então ele colocava bolero para Meimei ouvir enquanto ele psicografava. Veja que coisa fantástica, né? Porque às vezes a gente acha que tinha que ser uma música clássica, etc., alguma coisa assim, no entanto era bolero, claro que apenas tocado. Era essa simplicidade que um grupo pequeno de pessoas se reuniam para as reuniões de estudo ou para a conversa dele. Aqui mais uma foto onde ele também, sempre que podia, nós pedimos lá para autografar livros, etc., porque eram momentos de descontração, onde não se falava pura e simplesmente de doutrina. Chico, e isso está registrado no livro, sempre nos impressionou, porque nós colocávamos qualquer tipo de assunto. Podia ser de política, filosofia, sociologia, qualquer tipo de assunto, inclusive dentro da área espírita, por que não, que ele discutia em profundidade e com muito equilíbrio e extremo bom senso. Era de impressionar uma pessoa que teve nesta existência apenas o antigo 4º ano primário, sendo que repetiu o 4º ano primário e o único estudo regular que fez, em escolas regulares, foi esses 5 anos num grupo escolar São José, em Pedro Leopoldo. Só. Naturalmente, era um grande autodidata, tinha um interesse e estudava muito e sempre. Dormia por volta de 3h30 a 4 horas por dia, porque o tempo que ele podia era dedicado ao trabalho. Trabalhou normalmente no Ministério da Agricultura, onde se aposentou, e depois do Ministério da Agricultura, ele já dedicava as suas horas livres para o trabalho da psicografia, que sempre começava depois do expediente no Ministério da Agricultura e ia até altas horas da madrugada. Interessante notar que depois que ele se aposentou, ele colocou o foco específico no trabalho da doutrina. O que é mais incrível ainda é que nós estávamos falando, estávamos presentes no estudo da noite antes desta nossa reunião e naturalmente falávamos da oportunidade que os espíritos podem abraçar. Chico, quando chegou no Linha 200, que é um livro de Emmanuel, o Espírito, cujo título é Linha 200, ele estava com a missão dele em relação ao livro concluída. Ele colocou mais diretamente 212, depende do biógrafo, coloca-se um número um pouco maior. 212 livros, sem contar todas as mensagens que foram distribuídas e livros que foram publicados com as mensagens dele e que não teve o direcionamento dele diretamente nessas publicações. Talvez nós tivéssemos chegado a 700 obras. Veja que o Espírito vem com uma certa missão, mas pode aproveitar a oportunidade e alcançar resultados muito maiores, dependendo do interesse de cada um de nós. Esse era um outro momento das nossas reuniões na mesa, onde a minha responsabilidade especificamente era, você nem pode imaginar o que seja isso. Muita gente não sabe o que é isto, mas esta coisa negra enorme era um gravador e um tocador de fita cassete. Alguém se lembra disso? Que pena, porque quando a gente se lembra é uma pena, não é verdade? E aí, mas veja, às vezes ele psicografava, não era incomum, ele começava a psicografar na casa dele às 8 horas da noite e ia até 2h30, 3 horas da manhã, psicografando. Era de impressionar, porque chegava uma hora que o nosso trabalho era trocar a fita e não podia. A recomendação da Dona Yolanda, que sempre foi muito firme, não podia deixar ele desligar sozinho o aparelho, porque quando desligava era um verdadeiro escândalo. Era aquela coisa escandalosa. E nós íamos orando, e primeiro começava a sessão leitura, então lia, e depois a gente começava a orar. Chegava uma hora que da oração já havia o desdobramento, porque o espírita não dorme, se desdobra, né? E aí havia o desdobramento.
E quando havia o desdobramento, de repente a fita terminava e dava aquele plá, e acordava, e na hora que acordava e tentava fazer a mudança da fita, era aquele desastre, porque às vezes derrubava a fita, quando não derrubava o gravador em cima da mesa, etc. E numa das vezes a gente disse assim: olha, Chico, senhor, desculpe, mas às vezes eu sou um pouco desastrado. Ele disse assim: vindo de você, Humberto, não tem problema, eu já esperava. Não é porque mas era impressionante porque ele continuava psicografando, tanto é que numa das vezes no centro, ele começou às 8 e quando ele disse para a dona Yolanda: sabe, Yolanda, quando ele terminou o trabalho, ele disse assim: eu pensei que eu tivesse desencarnado, porque eu abri os olhos depois que terminou o trabalho e comecei a olhar tudo claro. Estava tudo claro e brilhante. Aí eu olhei e disse: eu acho que eu desencarnei. É porque não havia nenhum processo de desencarne, é porque era 7 horas da manhã. Ele havia psicografado das 8 da noite às 7 horas da manhã do dia seguinte. Certa feita, ele psicografando, isso não está no livro, entrou uma barata pela barra da calça, porque o centro dele, hoje, já há muitos anos, tem uma estrutura toda, etc., mas o centro dele ficava praticamente no meio do mato. Entrou uma barata daquelas, né, vitaminadas pela perna da calça. E ele psicografando, aí a barata foi subindo. As baratas nunca querem descer, elas sempre querem subir na vida. Ela foi subindo e chegou aqui, ele usava roupas largas, chegou aqui na cintura e ele psicografando. Imagina o tempo que demorou para achar uma abertura da cintura pela camisa. Achando a abertura, ela começou a correr pelo corpo. Ele psicografando até que a barata saiu pelo colarinho, porque ele estava sem gravata, e o seu Wilker, que era o que eu assistia diretamente, tirou a barata e ele psicografando estava, psicografando ele continuou. A coisa é de tão impressionante que a gente não tenha a ideia do que tenha sido esse médium. A gente às vezes não tem a ideia. O professor Herculano Pires já havia desencarnado quando o Chico psicografava no centro, no Grupo Espírita da Prece, e o professor Herculano Pires, desencarnado, compareceu à sessão e disse ao Chico desdobrado, que estava psicografando: eu preciso que você vá ao centro espírita que eu dirijo no plano espiritual, para que você intermedie como psicógrafo. E ele psicografando. Por isso que a gente diz que às vezes nós não temos a dimensão de quem estava ali. Para que você intermedie uma psicografia lá no meu centro, para uma mãe que está desencarnada, lá no meu centro, claro, porque estava todo mundo desencarnado, inclusive ele, de um filho que está também desencarnado em outra dimensão, e que ela está procurando por ele, e através da psicografia, que você poderá ser um intermediário nosso, ele vai se comunicar com ela. Ele psicografando estava no centro, psicografando ele continuou, se desdobrou, foi ser intermediário de uma comunicação num centro espírita, no plano espiritual, entre uma mãe desencarnada e o filho desencarnado em outra dimensão. Realmente a gente tem muito que estudar, não é? É uma pena que a gente às vezes tenha estudado tão pouco esse medianeiro, sem querer endeusá-lo, absolutamente, mas reconhecer os seus verdadeiros valores, né? Aqui ele fazendo uma leitura, preparando uma das reuniões do Evangelho no Lar na casa dele. Aqui, esse é outro trabalho que era feito embaixo do abacateiro. Hoje o Eurípides, o seu enteado, filho de criação, construiu já há alguns anos uma estrutura toda de alvenaria no local, etc., para atender as famílias necessitadas, que fica na Vila dos Pássaros. Hoje já é uma comunidade mais estruturada, mas na época era uma favela e a reunião do Evangelho se dava embaixo de um abacateiro. Esse abacateiro ainda existe lá e depois da reunião as pessoas eram atendidas nas necessidades de alimento, de roupas e também de um pouco de dinheirinho que o Chico dava para a condução da semana. Aqui uma outra foto, aonde é o trabalho de distribuição para as crianças embaixo lá do abacateiro. Essa foto é curiosa
Não é por esse jovem que está aqui do lado apenas, não é? Na realidade, esse era um momento interessante. Era um momento que nós íamos sair daquela sala para ele ir, isso já era 3, 4 horas da manhã, para ele ir para seu quarto, para ele poder repousar. A colocação do cidadão aqui, do Mauro que está ali, era estratégica. Porque na hora que ele se levantava, cada um aboletava um dos braços dele para poder andar com ele. E não era questão de andar com ele, porque até a chegada na casa dele, no quarto dele, que distava mais ou menos uns 5 metros do ambiente que nós nos encontrávamos, nós demorávamos em média uns 45 minutos para atravessar essa distância toda. E ficar do lado dele, porque nessa época a voz dele já estava mais baixa, mais fraquinha, era ouvir diretamente o que ele tinha a dizer. E cada pergunta que se fazia, ele parava e contava uma passagem, eu contava uma história, etc., ou falava de algo a respeito de evangelho e tudo mais. Então era a oportunidade que nós tínhamos para aproveitar e conversar um pouco mais com ele. Porque, como nós dissemos, era conversar, né, com uma pessoa que tinha um nível de sabedoria gigantesco. Aqui ele já com uma idade mais avançada, onde era aquele ritual das 700 pessoas, em média, que aos sábados iam ao centro e se despediam dele e tinham o hábito de querer beijar-lhe a mão. E ele, naturalmente, retribuía o beijo na mão de cada uma dessas pessoas. Era o tio Pedro, que era uma das pessoas que o assistiam, e a dona Zilda Batista, que foi a senhora, esposa do seu Íker, que já estava desencarnado, que o acompanhou durante muitos anos, que era aquela senhora que virava as páginas conforme ele ia psicografando. Agora era uma coisa impressionante, porque ele tirava os óculos, fechava os olhos, punha a mão em cima e psicografava. E de repente o espírito levantava o lápis, quer dizer, o médium levantava o lápis e fazia esse sinal. Ela já sabia que era para voltar páginas. E ele ia fazendo esse sinal e ela ia voltando páginas. Isso tudo o médium de olhos fechados, com a mão em cima dos olhos. E quando chegava na página correta, ele fazia isso, ela parava e ele ia em cima da palavra que queria corrigir, corrigia a palavra e depois retirava a mão e ela voltava novamente para a página. Era de impressionar, porque não era só virar de página, era a ponta do lápis em cima da palavra que ele queria corrigir, sem absolutamente estar, não é, de olhos abertos ou qualquer coisa que ele pudesse enxergar. Eram coisas impressionantes. O uso da touca, do gorro, por vezes, em muitas oportunidades, o Chico recebeu críticas a respeito da condição da peruca. Mas teve uma razão que muito pouca gente, ou aqueles que o criticaram, não sabiam por quê. Ele foi chamado de vaidoso e coisa do gênero por usar uma peruca. Quando ele mesmo disse, desculpa, que o Emmanuel havia dito que nós não tínhamos o direito de enfeiar o mundo. Né? O fato é que, o que acontecia? Quando ele começou a ficar calvo, as pessoas têm uma profunda relação oracular. Não é verdade? Tanto é que a gente não resiste uma bola de cristal ou uma careca. É impressionante. A careca, mesmo que o menino corte o cabelo baixinho, sempre vai alguém diz assim, que eu estou cabelinho, não é verdade? E quando é um careca, né, total, um calvo total, às vezes recebe uma passada de mão como se fosse uma bola de cristal e atrás daquelas passadas de mão vai uns beijinhos também, né? Então aí tudo bem. Imagine 500 pessoas, 700 pessoas passando a mão no seu couro cabeludo e te dando beijinhos. Começou a ferir o couro cabeludo. Aí ele colocava uma boina, que as pessoas tiravam a boina, enfiavam a boina de novo. Aí ele colocou uma peruca. Porque ninguém tira a peruca, faz assim, dá beijinho e enfia a peruca de novo. Não é verdade? Aí parou. Quando ele, depois de muita idade, ele já estava com 90, ele desencarnou com 92, ele voltou a usar a boina. Algumas vezes nós tivemos a oportunidade de ver que as pessoas tiravam a boina, passavam a mão e beijavam a calva para colocar a boina de novo.
em respeito às pessoas, veja, em respeito às pessoas, ele passou a usar uma peruca para não ter que tirar a mão das pessoas da sua cabeça, não é? Para não ser deselegante, para não faltar com a educação e com o respeito numa coisa que é muito comum em nós, não é verdade? Muito comum em nós, que é a questão do toque. Não é? O nosso gostar ainda precisa do toque, não tem nenhum problema com isso. É muito nosso, é muito humano. Né? Nós precisamos, por vezes, do toque. Isso faz parte do nosso querer bem. E veja, para que ele não pudesse, para que ele não tomasse uma atitude deselegante, ele passou a usar a peruca. Aqui uma das histórias que tem no livro, que é a história do Brinquinho. O Brinquinho foi um dos tantos cachorros que ele teve. Ele tinha muitos gatos e teve também o Brinquinho. Nós não vamos contar muito mais casos para não te cansar e aproveitar o tempo para poder autografar todos esses livros que você vai precisar comprar para auxiliar a nossa casa espírita. Na verdade, você não vai dizer que não, hein? Porque vai que você desencarna, chega no plano espiritual e o sujeito disse assim, para entrar no nosso lar precisa do livro do tal de Humberto, que é caridade para o centro e caridade para com ele. E aí você diz assim, eu não tenho. Imagina! O que será de você sem o livro? Não é? Vai ser um desespero. Vai ter que voltar à noite, tentar puxar de pé de alguém e coisa do gênero. Essa é uma das histórias muito interessantes. Você encontra outras em outras obras, essa nós tivemos a oportunidade de presenciar. Ele lia pensamentos como você ouve a minha palavra articulada. Ok? A NASA, na década de 70, levou espectrômetros e percebeu que a aura do ser humano, a emanação energética do ser humano, chega no máximo a 1 palmo na frente do nariz. Quando você é presidente de centro, diretor, já é mais do que 1 palmo. Mas via de regra, quando é expositor, no máximo 1 palmo. Aí o ponto é, o dele tinha 20 metros de circunferência. Neste entorno, ele lia o seu pensamento. Veja como Deus sabe o que faz, né? Você já imaginou se nós lêssemos os pensamentos uns dos outros? Que coisa, né? Ele lia pensamentos, tanto é que em algumas oportunidades, nós tivemos oportunidades de... Ele estava conversando com Dona Yolanda, falando a respeito da alimentação do nosso lar. E era um garoto, né? Pelas fotos vocês perceberam que eu era um garoto. E aí eu pensei na hora, disse, mas se os indivíduos lá comem, como é que será que eles fazem as suas necessidades fisiológicas? Vê se isso é coisa para se pensar, né? Aí ele parou um instante e disse, Yolanda, com licença, só um instantinho. Virou-se e disse assim, depende da evolução do espírito, Humberto, eles podem exalar, inclusive pelos poros. Chico, isso é. Outras vezes, outras situações mais aconteceram em relação a esse fato. Mas esse aqui é um deles que nós estávamos presentes. Ele tinha um dos últimos cães dele foi o Brinquinho, que era uma mistura de vira-lata com o pequinês. E o Brinquinho era um cachorro babão. E o Brinquinho adorava lamber o rosto das pessoas, babando. E certa noite, numa das idas para a casa do Chico, no veículo que nós nos encontrávamos, estavam 2 senhoras, e uma disse à outra, vir aqui na casa do Chico é tão agradável, é tão interessante, mas ele tem aquele cachorro, como aquele Brinquinho é nojento, meu Deus do céu, Deus que me perdoe, mas aquele cachorro babão, e gosta de lamber o rosto da gente, que coisa desagradável. A outra, fulana, não diga isso, vai que o Chico capta. Isso aqui capta nada, nós estamos muito longe da casa dele. Ô Wilson. Chegou lá, conversa vai, conversa bem, e ele não sempre só psicografava, a gente ficava conversando com ele horas, né? E conversa aí, chegou na hora de se despedir, a dona Yolanda disse assim, bom, o pessoal faz uma filinha para se despedir do Chico aí, nós estávamos acho que em 8 pessoas, e começaram, né, as pessoas se despedirem dele, Chico, até amanhã e tal, etc. E aí na hora que estavam essas 2 senhoras na frente, na hora que estava, não a que falou, se despedindo, a que tinha falado, feito o comentário estava atrás, quem entrou na sala? O Brinquinho. E pumba no colo do Chico.
Na hora que ele pulou no colo do Chico, era a vez dela se despedir, aquela que havia feito o comentário. E o Brinquinho, assim com o rabinho, e ele disse assim: veja, fulana, como o Brinquinho gosta de você. Por isso, ele faz essa festa quando ele gosta muito das pessoas. Ele disse: ai, que beleza, Chico. Realmente ele é uma gracinha. Ele disse: pois é, ele gosta muito de você. E a coisa que ele mais gosta é que a gente o pegue no colo. Pega ele no colo, fulano. O óbvio, né? Você diz: mas foi uma coincidência. Então vou te contar uma outra que não foi. Nós estávamos com um outro expositor, não foi esse que deu esta bola fora, porque a gente deu outras, não essa. Aí nós estávamos com outro expositor que, ao entrar naquela salinha lá da toalha de plástico, ele entrou, o Chico tinha muitos gatos. Imagina quem é de Uberaba ou da região sabe o calor que era no verão. Às vezes, depende do ano, é de escorrer pelo braço, assim, que você ficar parado e ficar pingando no chão. Depende da época, né? Depende do verão. Aí estava um calor daquele e urina de gato tem um odor muito forte, né? E depois ele contaria isso, né? Ele entrou e disse: nossa, que cheiro de urina de gato, meu Deus, isso está insuportável. E o Chico estava atendendo uma outra família de um casal que o filho havia desencarnado fazia alguns meses, em outro ambiente da sua casa. E nós estávamos lá esperando por ele. 45 minutos depois o Chico apareceu. E sentou e cumprimentou todo mundo, sentou-se, etc. E virando-se para esse que havia pensado lá a respeito da urina do gato, disse assim: sabe, fulano, eu gosto muito dos meus gatos. Eu disse: Chico, não diga. Eu disse: eu já percebi, você tem vários. Disse: por isso que eu tenho tantos. Porque os gatos comem os ratos que querem comer os meus livros, que são os meus filhos. Você gosta de gatos, fulano? Eu disse assim: eu adoro gato, Chico. Adoro gato, já tremendo todo na altura do campeonato, porque já sabia o que podia esperar. Eu disse: adoro gato. Se você tem, se não tem, mas já estou pensando em comprar um. Tanto, eu gosto muito, é um bicho muito agradável. Disse: sabe, fulano, às vezes a urina deles tem um odor muito forte, não tem? Eu nem percebi, Chico, nem percebi. Disse: mas às vezes eles deixam nos ambientes que eles frequentam um odor muito forte, com um calor, né? Às vezes o odor aumenta. Ele havia literalmente, né, lido o pensamento do indivíduo numa distância enorme, conversando com outras pessoas. Por isso que nós temos que amar muito, né? Amar muito. Porque em determinadas vezes pessoas pensaram de maneira ofensiva em relação a ele, ou preconceituosa, né? Numa das vezes, uma repórter de um grande periódico do Brasil, quando ele estava saindo do centro, pensou: que pena, porque ela declararia isso depois, dada a impressão que havia causado a ela a situação. Ela disse: que pena, um verdadeiro farol para a humanidade. Veja o que é o preconceito, né? Pena que seja homossexual. Como se a orientação sexual de uma criatura não fosse de direito dela. Não é verdade? Ele estava passando, quando ele parou, e virando-se para ela, disse assim: eu não sou o que a senhora está pensando. Eu nunca fiz sexo com mulher. Que dizer com homem? Né? Ou seja, são situações que, primeiro, né, um preconceito, e segundo, a própria colocação em relação ao preconceito dela para com o indivíduo que tinha gestos muito mais sutis, né, muito mais delicados, e que, em relação à questão de orientação sexual, cabe-nos o respeito, não é verdade? Nós gostamos muito do Emmanuel no livro Vida e Sexo, que nos ensina o seguinte: cuidado com o teu preconceito, porque o teu preconceito fará você experienciar o alvo daquilo que você é preconceituoso. Por uma razão simples: o preconceito, na verdade, tem uma base estruturada no ódio.
é a não aceitação. E como ele tem a base estruturada no ódio, o ódio prende a situação ao qual nós direcionamos ele, enquanto que o amor liberta. Muito bem. Temos mais alguma... Aqui está o Chico com o brinquinho, numa das fotos antes do brinquinho. Esse era o brinquinho, né? Que era realmente uma gracinha. E, na realidade, nós queremos deixar mais um momento do livro para vocês, que era a questão da água fluidificada do Evangelho no Lar. Quando nós fluidificamos a água, às vezes nós temos a impressão de que a água tem características gaseificadas ou coisa do gênero. Como ele era um médium de ectoplasmia, você vai encontrar todas as informações lá no livro. Ele exalava ectoplasma, às vezes pelas narinas ou pelo ouvido, etc. E você viu o ectoplasma durante o Evangelho no Lar passando sobre as garrafas. E o que era mais interessante, nós levávamos garrafa para a água ser fluidificada, durante quase 12 horas depois você podia ainda ver os fluidos que ficavam como pequenas esferas douradas que ficavam na água e iam se desfazendo gradativamente, e a água não podia ser tomada sem que se fizesse uma divisão de 5 partes de uma água normal para uma parte da água que estava na garrafa, dado que a essência era tão forte que chegava a arder a garganta na hora que se engolia. Era de impressionar, né, a condição que a gente podia presenciar durante uma simples reunião do Evangelho no Lar, sabendo que, algumas explicações, o elemento que absorve, a água é um elemento que absorve e conduz bioenergia, absorve em cada lar as características mentais dos seus moradores, por isso que a educação do Evangelho do Cristo na nossa vida faz uma interferência nas coisas menores, nas coisas mínimas da nossa existência, a começar de uma situação tão simples quanto essa, e naturalmente os efeitos são através, que nós vamos poder constatar, do ectoplasma. Para que nós possamos ficar à disposição de vocês em relação à questão da venda e do autógrafo dos livros, nós gostaríamos muito de pedir mais uma vez, né? Nós, em todas as casas espíritas que nós vamos, às vezes nós não conseguimos mensurar os benefícios que nós temos em cada uma delas, não é verdade? Às vezes a gente chega com problemas os mais diversos e a casa acaba... As pessoas que trabalham na casa acabam nos atendendo e nos dando novos direcionamentos. Às vezes nós chegamos na casa e nós sequer temos a impressão de problemas que nós vamos ter. E num trabalho com o Evangelho de Jesus, nós evitamos situações que poderiam estar por acontecer. Realmente nós devemos muito ao trabalho incansável das pessoas dentro das casas espíritas. Precisamos, naturalmente, do retorno financeiro para fazermos frente às despesas que cada um de nós conhece bem dentro dos seus lares ou mesmo nos seus negócios, nas suas empresas. Então, nós, mais uma vez, pediríamos para a sua colaboração, no sentido de que, se você puder levar até mais do que uma obra, que nós estaremos fazendo em favor da manutenção e da divulgação do Espiritismo. Aliás, é Emmanuel que pede que a maior caridade que nós podemos fazer pelo Espiritismo é a sua divulgação. E nós, se nós formos olhar a vida desse mensageiro, ele nunca nos pediu nada e nós nunca devemos tanto para ele. Muita paz a todos. Obrigado.